Alex estava desenvolvendo o próximo jogo a ser lançado depois do Minecraft. Claro, ele não iria lançar o jogo Minecraft tão alto quanto estava. Ele pretendia fazer outros eventos no Minecraft antes de lançar o próximo jogo para que o próximo jogo não fosse algo que rivalizasse com o Minecraft e fizesse o público do Minecraft escolher parar de jogar. A ideia de Alex era primeiro deixar o Minecraft atingir uma grande base de jogadores e, depois que o público clamasse por mais jogos, ele lançaria. Mas isso não o impediu de desenvolver o próximo jogo. A ideia que ele teve era algo muito maior que Minecraft, principalmente em termos de game points. Um jogo como uma história para o jogador se envolver e ao mesmo tempo com muita liberdade para jogar e se divertir. Mas para desenvolver isso ele precisaria de muito tempo. Por mais que o sistema pudesse usar suas memórias para desenvolver os jogos, Alex notou que algumas coisas de seu mundo anterior poderiam ser mudadas para torná-lo mais agradável aos jogadores naquele mundo. Assim como fez com o Minecraft para torná-lo maior com eventos mundiais, classificações, prêmios e uma sociedade virtual, Alex também pretendia fazer isso com o próximo jogo. Mas esse assunto à parte, Alex tinha um encontro hoje. Não tão romântico, pois ele não se importava em arrumar uma namorada ainda, afinal, ele nem sabia como iria sair dessa montanha, e tinha muita coisa para ocupar sua mente. Mas o principal motivo é que a pessoa que ele iria conhecer não era alguém com quem ele se sentisse romanticamente confortável. Afinal, a mulher era conhecida como Viúva Negra, e como o nome sugere, o número de homens que morreram por estarem apaixonados por ela não foi pequeno. Desta vez, ele se encontraria com ela para ver como o escudo estava reagindo ao Minecraft e descobrir quais eram suas intenções, é claro, sem que eles soubessem que ele já sabia suas identidades. Está quase na hora. Alex disse a si mesmo enquanto olhava para o relógio. Em pouco tempo, ele fechou o programa de desenvolvimento de jogos e se juntou ao Minecraft. E Pixel City estava muito mais movimentada do que costumava ser. As vendas de Minecraft já estavam perto de 200.000 unidades, então você esperaria que pelo menos 30.000 mais jogadores estivessem na cidade em horários de pico, afinal, era o maior servidor do jogo. Alguns servidores menores começaram a aparecer, e um que Alex mais se divertiu assistindo foi um servidor chamado 22BT, o que o fez lembrar de 2B2T de seu mundo anterior e pensar na coincidência de que jogadores daquele mundo também usam um nome tão parecido com o que ele já conhecia. Um servidor de anarquia em que os jogadores podiam fazer o que quisessem. Claro, como era um jogo de realidade virtual, nada relacionado a obscenidades ou algo muito pesado contra a vontade de outro jogador era permitido no Minecraft, então se alguém fizesse isso seria banido do Minecraft imediatamente, sendo forçado a comprar outra cópia do jogo e esta nova. A conta seria mantida sob observação pelo sistema para evitar que algo assim acontecesse no futuro. Como a cidade estava movimentada, Alex expandiu isso e adicionou métodos de entretenimento para os jogadores. Esmeraldas que eram quase inúteis no modo single player tinham um bom valor monetário em Pixel, fazendo com que muitos jogadores procurassem ativamente esse minério enquanto jogavam para poder jogar com algumas coisas em Pixel com amigos. Ao entrar em um café administrado por um aldeão com inteligência artificial, Alex viu que estava vazio e sentou-se em uma mesa com vista para a janela, para continuar observando os jogadores do lado de fora. Ver essas pessoas brincando e se divertindo pela cidade deu a ideia de um evento mundial para Alex fazer, afinal, era divertido causar caos enquanto todos estavam muito felizes. Posso perguntar o motivo do sorriso? Uma voz feminina veio do lado de Alex. Ele se virou e viu a jogadora Natália, ou em seu nome verdadeiro, Natasha Romanoff. Pensei em uma situação engraçada. Você chegou cedo. Alex respondeu após ver que Natasha tinha chegado 5 minutos antes do horário marcado. Mas você chegou ainda mais cedo. Natália respondeu com um sorriso porque ela chegou cedo e Nox já estava aqui antes dela. Não tenho muito trabalho para fazer, então tenho algum tempo livre para passear pelo iPixel. Alex respondeu. Natasha levantou a sobrancelha levemente.
Ela pensou que ele devia ter muito trabalho para lidar com esses quase 200 mil jogadores, mas aparentemente não era tanto trabalho assim. Com o que você trabalha? Perguntou Natalia, demonstrando muita curiosidade. Alex teve que admitir, a atuação dessa espiã é muito boa. Se ela se candidatasse para ser atriz, com sua aparência ela definitivamente conseguiria o papel principal em qualquer filme. Eu tenho uma fazenda. Não sou muito fã de lugares movimentados, além do Minecraft, claro, afinal, é só um jogo aqui. Alex respondeu antes de pedir uma xícara de café ao villager. No Ipichel havia comidas e bebidas exclusivas, assim como café ou sucos. Esse tipo de comida não podia ser obtido no Minecraft normal, o que fazia com que muitos foodies jogassem Minecraft só para procurar esmeraldas para vir e provar as comidas Ipichel. Eu estava pensando comigo mesma, Minecraft é um lugar muito mágico, isso é realmente apenas um jogo. Meus amigos até acham que isso é algo como outro mundo. Natalia perguntou fingindo estar realmente apenas especulando. Mas Alex sabia que ela estava, na verdade, tentando obter informações dele, tanto sobre como o Minecraft funcionava quanto se ele realmente era o criador do jogo. Você realmente acha isso? Bem, não é infundado, pois é muito realista. Alex respondeu. Mas considerando o método de entrar no jogo, poder fazer live stream e todas essas outras coisas, acho difícil pensar que não seja apenas um jogo. Isso faz sentido, mas ainda não consigo parar de duvidar que Minecraft seja apenas um jogo. Natalia comentou que estava pegando o café que Villager trouxe para ela e Alex. Bem, eu li algumas histórias na internet sobre jogos como esse, mas isso foi em um futuro distante. Com a tecnologia da Stark Industries, não duvido que esse jogo possa ser algo experimental para eles e eles estão apenas tentando encobrir isso. Alex disse uma teoria. Talvez, mas como Tony Stark gosta de se exibir, acho difícil para ele não falar sobre esse jogo em lugar nenhum. Se isso fosse realmente dele, ele já teria contado a todos sobre isso e feito um grande barulho sobre o jogo. Natalia deu um contraponto. Mas você tem medo do jogo? Alex perguntou a Natasha com um sorriso no rosto. Mas você tem medo do jogo? Alex perguntou a Natasha com um sorriso no rosto. Natasha viu Alex olhar fundo em seus olhos e se sentiu insegura pela primeira vez. Ela estava acostumada a lidar com muitas missões e seus disfarces eram sempre perfeitos. Era quase impossível alguém desconfiar dela, mas vendo o jeito que Natasha olhava, Natasha realmente sentiu que essa pessoa sabia quem ela era e quais eram suas intenções. Mas depois de um segundo ela se recompôs e respondeu. Medo? Talvez os humanos temam o desconhecido, não é? Talvez isso possa ser algo feito por uma pessoa má com intenção impura. Alex soltou uma risada. Sim, quem não tem medo? É natural que os humanos tenham medo de coisas que não conhecem, isso faz sentido, mas uma coisa que aprendi na minha fazenda é que é melhor usar o medo de tigres para construir uma cerca para que as raposas não matem as galinhas. Muitas vezes, os tigres dos quais temos medo podem até estar matando as raposas sem que saibamos, mas por causa desse tigre temos uma cerca que protege as galinhas de coisas menos perigosas. Natasha ficou chocada ao ouvir isso. Se a analogia do que Natasha disse fosse verdade, significava que ele estava dizendo que eles poderiam ter medo do Minecraft e tentar se proteger dele, mas que há inimigos perigosos no escuro atacando o tempo todo e eles nem perceberam. A conversa foi muito agradável, Natalia, mas infelizmente tenho que alimentar meus porcos agora. Espero que você se divirta. Natasha saiu depois de mais alguns minutos de conversa, deixando Natasha sozinha em pensamentos. Essa conversa com Natasha foi muito esclarecedora. Naquele momento, ela tinha certeza de que Natasha realmente era o criador do Minecraft, e que ele sabia que ela fazia parte do Shield. Essa analogia dele foi um aviso para o Shield. Você pode ter medo de mim, mas minha ajuda é necessária, mesmo que você não saiba, eu tenho que reportar isso. Natasha saiu do Minecraft e correu para o quarto de Fury para reportar toda a conversa. Mesmo que ela tenha gravado tudo em segredo pelo sistema de câmeras do jogo, ainda assim um relato pessoal com seus pensamentos sobre o caso era essencial. Ei Tony, você não fez um Minecraft mesmo?
Meus superiores continuam me importunando para descobrir a verdade. Uma voz masculina veio das escadas. Tony Stark, que estava trabalhando em uma de suas armaduras, virou-se com raiva e respondeu: Rhodes, pela enésima vez, eu não fiz esse maldito Minecraft. James Rhodes desceu as escadas com uma expressão frustrada enquanto olhava para Tony. Ele sabia que Tony não tinha feito Minecraft, afinal, se Tony tivesse feito o jogo, provavelmente se chamaria StarCraft. Mas ainda assim ele teve que perguntar novamente por causa de seus superiores. Tudo bem, não vou perguntar mais nada. Mas você já descobriu como esse jogo é feito? Rhodes perguntou esperançoso. Tony perguntou em voz alta. Jarvis, como está indo o processo de decodificação do Minecraft? De repente, uma voz robótica soou dos alto-falantes da oficina. Senhor, apenas 1% conseguiu decodificar. Tony ficou chocado com isso. Ele pediu para Jarvis decodificar Minecraft a pedido de Rhodes 2 dias atrás. Ele pensou que seria uma coisa fácil, já que aparentemente era apenas um simples jogo de computador. Mas ele não pensou que Jarvis não seria capaz de decodificar apenas 1% do jogo. O que foi decodificado? Tony perguntou. Só o site, que parece uma simples página de vendas na plataforma Steel, mas aparentemente tem seu próprio servidor que não pode ser analisado ou derrubado. Nem mesmo o meu melhor ataque DOS teve feito, como você às vezes diz, era apenas uma pedra no oceano. Jarvis respondeu como uma voz robótica. Tony ficou chocado. Ele é conhecido como o maior gênio da humanidade. Jarvis é a melhor inteligência artificial já inventada, porque esse simples jogo de computador não pode ser analisado por ele. Ignorando Rhodes, Tony sentou-se em frente ao computador mais próximo e decidiu tentar decodificar o jogo ele mesmo. O download do jogo foi concluído instantaneamente e Tony logo começou a tentar hackear o arquivo do jogo para tentar obter as informações que queria. Mas para a surpresa de Tony, ele não conseguiu nem acessar os arquivos do jogo. De acordo com o programa que ele desenvolveu para isso, nem mesmo a linguagem de proteção do software era compreensível, aparentemente algo muito acima do que seu programa suportava. Merda! Como ele fez isso? Tony gritou em choque. Ninguém sabe, o Pentágono já contratou todos os hackers mais famosos procurados pela Interpol e nenhum deles sequer conseguiu decodificar a página do jogo. É surpreendente que Jarvis tenha conseguido fazer isso em tão pouco tempo. Rhodes comentou fazer isso em tão pouco tempo, comentou Rhodes. Claro que Jarvis é melhor do que aqueles nerds que ficam em casa clonando cartas de gente rica. Tony disse orgulhoso. Mas logo depois de olhar para a tela do computador novamente e ver que não conseguia decodificar nada desse jogo, ele rapidamente perdeu o orgulho e se sentiu frustrado. Você acha que consegue descobrir alguma coisa? Rhodes perguntou preocupado, pois era a primeira vez que via Tony tão frustrado com alguma coisa. Tony é um cara que sempre parece feliz, sempre ostentando dinheiro e a inteligência que tem em todas as oportunidades possíveis. Até mesmo hackeando o computador do tribunal onde ele foi julgado por possuir a armadura do Homem de Ferro. Mas esse amigo confiante dele na época estava mostrando tanta frustração agora que era surpreendente. Você tem alguma pergunta? Claro que posso fazer, só preciso de mais alguns dias para desenvolver um programa de decodificação melhor para que ele possa entender a linguagem deste jogo e eu te conto as novidades. Tony disse confiantemente novamente. Não há nada neste mundo que eu, Tony Stark, não possa entender, e não será um simples jogo de computador que vai tirar esse título de mim. Alex precisava de um dia para desenvolver o evento que estava planejando. Este seria o maior evento do Minecraft, já que o jogo já tem mais de 200 mil cópias vendidas. Somente com as vendas do Minecraft, Alex já havia ganho aproximadamente 20 mil pontos de jogo e, considerando as vendas de VIP e DLC, esse número subiu para aproximadamente 30 mil pontos de jogo. Essa era uma quantia que Alex nem sonhava em ganhar quando recebeu o sistema, mas agora 1000 pontos de jogo poderiam ser ganhos muito facilmente. Alex decidiu dar uma olhada na loja de habilidades e ver se havia algo útil para ele. Loja de habilidades de direção de Dominic Toretto. 3.000 pontos de jogo.
Respiração de elfo, 5.000 pontos de jogo. Maestria em arma de tiro morto, 10.000 pontos de jogo. Grifo Busterice Magic, 100.000 pontos de jogo. Megumin Fury Magic, 500.000 pontos de jogo. Natsura Gneo Dragon Slayer Magia de Fogo, 1 milhão de pontos de jogo. O pouco orgulho que Alex sentiu ao ver que tinha 30.000 pontos de jogo foi drenado ao ver que ele não tinha nem o suficiente para comprar magia de gelo. Mas entre as coisas que ele podia comprar, havia algo que chamou a atenção de Alex. Curioso, ele pediu mais detalhes ao sistema. Respiração de elfo, 5.000 pontos de jogo. Descrição: um estilo de meditação usado por elfos para absorver boas propriedades da natureza. Essa respiração não tem efeito direto em combate, mas ajuda o usuário a consumir melhores nutrientes dos alimentos, descansar melhor durante o sono e, se usada por muito tempo, tende a aumentar a longevidade do portador. PS. Dizem que tem efeito embelezador. Alex ficou chocado com essa habilidade. O preço dela era muito alto considerando que, depois de convertido para dólares, seria o equivalente a $1,0000000. Mas depois de ver o efeito que teve, Alex comprou sem pensar duas vezes. Ele sabia de muitas coisas que queria fazer durante o dia, e ter que dormir 10 horas todos os dias era muito limitante para Alex, então algo assim era essencial. Sem mencionar o efeito de nutrir o corpo e aumentar a longevidade. Se algo assim fosse colocado no mercado, quanto mais $1,0000000, até mesmo $1 trilhão seria barato comprar. Depois de comprar isso, uma enxurrada de informações surgiu na mente de Alex, muito parecida com as pílulas de memória que ele usava para lembrar dos detalhes do Minecraft. Em apenas alguns minutos, Alex encontrou a maneira perfeita de praticar essa respiração élfica e colocá-la em prática. Dentro, fora, Alex passou 30 minutos na posição de lótus e rapidamente sentiu a diferença que respirar dessa forma fazia para seu corpo. Comparado à maneira como ele respirava antes, era como se ele agora respirasse o ar puro de fazendas verdes, enquanto antes era como se ele estivesse respirando um esgoto de resíduos tóxicos. Era difícil para Alex explicar em palavras, mas em apenas 30 minutos respirando assim, Alex sentiu seu corpo em êxtase, agradecendo pelo ar fresco e gradualmente reparando os danos causados pelo clima. Alex não tinha como mensurar o quanto a respiração élfica havia reparado seu corpo e o rejuvenescido, mas ele sabia que se respirasse assim 24 horas por dia durante alguns anos, ele definitivamente envelheceria várias vezes mais lentamente, ou seja, prendendo a respiração, o élfica Alex poderia viver várias vezes mais. Vendo que essa habilidade custava 5.000 Gaming Pots e já tinha um efeito tão milagroso, Alex continuou tentando comprar outras habilidades mais caras e ver o que isso poderia fazer com ele. Mas no final ele se controlou e não comprou mais nada e já tinha um efeito tão milagroso. Alex continuou tentando comprar outras habilidades mais caras e ver o que isso poderia fazer com ele. Mas no final ele se controlou e não comprou mais nada. Ele tinha apenas 25.000 pontos de jogo agora e precisaria disso para chegar ao próximo jogo. RPG básico, 5.000 pontos de jogo. RPG avançado, 50.000 pontos de jogo. RPG AAA, 500.000 pontos de jogo. Ele já tinha o suficiente para fazer um RPG básico, mas queria que o próximo jogo fosse algo muito maior, então pretendia coletar outros 25.000 pontos de jogo para desenvolver um RPG avançado. Por mais que fosse uma quantidade muito alta de Gaming Pots, com a quantidade de vendas diárias de Minecraft, Alex calculou que precisaria de no máximo 2 semanas para juntar essa quantia, ou se o evento que ele realizou fosse bem recebido pelos jogadores, talvez esse tempo fosse encurtado para apenas 1 semana. Com um sorriso no rosto, Alex sentou-se em frente ao computador e começou a desenvolver o evento que faria para o Minecraft. Este provavelmente seria o evento mais memorável do jogo, já que Alex pretendia fazer dele o tema principal dos jogos que ele faria. O Minecraft não tinha um modo história, mas Alex pretendia criar um com este evento.
e Pichel seria invadida, os jogadores precisariam lutar para proteger a cidade, ou ela seria destruída e eles perderiam as características que a tornavam tão divertida. Monstros viriam dos céus, da terra, do subterrâneo, de todos os lugares. Os aldeões ficariam assustados enquanto os jogadores seriam os únicos capazes de proteger a cidade. Os jogadores precisariam se unir contra um inimigo poderoso que controlava até dragões como gatinhos. A quantidade de monstros atacando a cidade seria desesperadora, mas Alex já tinha em mente uma maneira de fazer os jogadores lidarem com isso. Claro que ele não pretendia deixar os jogadores resolverem esse problema. No máximo esses jogadores conseguiriam fazer o inimigo recuar, mas com isso Alex conseguiria criar a primeira história do jogo, uma história que continuaria pelos novos jogos e que faria aos jogadores tremerem só de lembrar do inimigo que enfrentariam. O inimigo que uniria o mundo, alguém que talvez nem Thanos pudesse igualar. Aquele inimigo que iria contra o sistema Minecraft, que apareceu apenas uma vez na história e que depois virou apenas uma lenda. Em poucos dias, os jogadores conheceriam o desespero, porque Herobrine retornaria. Alex estava muito animado para fazer esse evento acontecer. Então, nos próximos 2 dias, ele apenas planejou tudo o que aconteceria e até mesmo quando aconteceria. Para começar, Alex precisava de um momento em que poucos jogadores estivessem online, mas entre esses jogadores houvesse alguém gravando o que iria acontecer. Como Minecraft era um jogo de realidade virtual diferente, muitos jogadores tendiam a jogar Minecraft enquanto dormiam, pois seus corpos entravam em modo de espera enquanto suas mentes se concentravam no Minecraft, o que era o suficiente para as pessoas jogarem por alguns dias. Mas Alex havia adicionado uma função no jogo para que o jogador ficasse impossibilitado de jogar caso fizesse por 3 dias consecutivos, já que a função do sono não era somente descansar o corpo, mas também a mente. Então, para evitar que os jogadores enlouquecessem, Alex só os deixava jogar sem parar por 3 dias antes de forçá-los a dormir. Como os jogadores costumavam passar a noite no Minecraft, Alex descobriu que o melhor horário para realizar o evento era às 10. Essa era a época em que as crianças e os adolescentes estavam na escola, e a maioria dos adultos estava trabalhando. Claro, Minecraft se tornou conhecido no mundo todo, mas por enquanto 80% do público do Minecraft ainda era dos Estados Unidos, então confiar no clima dos Estados Unidos ainda era a maneira mais eficaz de calcular as coisas para Alex. Com um sorriso no rosto, Alex conseguiu completar tudo depois de 3 dias. O tempo para desenvolver esse evento deveria ter sido um dia a menos, mas Alex estava o tempo todo pensando em manter o sopro élfico ativo. Não foi difícil perceber quando ele parou de usar o sopro élfico, pois a sensação de respirar em um esgoto vinha sempre que ele parava. Mas sempre pensar em respirar dessa forma era muito mais difícil do que Alex imaginava. Ele sempre se esquecia de usar essa respiração e ficava tonto com a sensação ruim de respirar normalmente, fazendo com que ele tivesse que parar de desenvolver o evento e se concentrar na respiração élfica novamente para limpar o corpo das impurezas que ele inalava. Quando Alex dormia, ele sentia como se estivesse sendo abraçado por anjos, tendo um sono tão confortável que era difícil acordar, claro, além das horas que ele acordava por parar de usar a respiração élfica. Mas depois de 5 horas de sono, por mais que Alex quisesse continuar dormindo, ele não conseguia mais. Seu corpo estava cheio de energia, implorando para que ele fosse fazer algo para gastá-la. Infelizmente ele não conseguiu desenvolver o evento com esse excesso de energia, pois ficava apenas sentado em frente ao computador digitando no teclado, o que o deixava inquieto. Para resolver isso, Alex se levantou e saiu de sua pequena cabana. Depois do lançamento do Minecraft, a única coisa que Alex fez fora da cabana foi juntar lenha para acender a lareira e se aquecer. Embora quase um mês tivesse se passado desde que Alex lançou o Minecraft, a neve do lado de fora de sua cabana ainda estava tão espessa quanto quando ele chegou a este mundo. Já que agora ele sabia que estava no mundo da Marvel, Alex estava curioso para saber por que ninguém o havia encontrado ainda.
Existem muitos seres poderosos neste mundo, até mesmo um dos seres mais poderosos do universo vivia na Terra e tinha uma grande cabeça careca quanto ao porquê de ninguém o ter encontrado ainda. Existem muitos seres poderosos neste mundo, até mesmo um dos seres mais poderosos do universo viveu na Terra e tinha uma grande cabeça careca. Alex pensou que a velha viria para conversar, ou melhor, interrogá-lo sobre Minecraft, mas isso nunca aconteceu. Conhecendo a personalidade da mulher, Alex sabia que ela provavelmente estava tentando localizá-lo há muito tempo, mas se ela ainda não apareceu, provavelmente é porque esse lugar está isolado por alguma coisa. A única coisa que Alex conseguia pensar é que o que estava isolando este mundo do exterior era algo que o sistema havia feito com alguns dos poderes nele, mas Alex realmente não se importava com isso. No momento, a única coisa em que ele pensava era em gastar sua energia. Então, com a respiração élfica ativa, Alex correu pela floresta escura noite adentro a uma velocidade que ele nem sabia que poderia alcançar. Os músculos do seu corpo estavam ficando mais saudáveis a cada dia, a ponto de a gordura corporal ser consumida diariamente para tonificar seus músculos, deixando o corpo de Alex mais forte do que nunca. Alex sabia que, para permanecer com o corpo atual em que estava, ele teria que fazer dieta por vários meses enquanto frequentava uma academia com um treino intenso. Mas com a respiração élfica, Alex obteve o mesmo resultado apenas comendo, dormindo e se exercitando um pouco durante aqueles 3 dias. E Alex sabia que quanto mais usasse a respiração élfica, mais saudável ele se tornaria. Não é de se admirar que os elfos sejam tão fofos. Com algo tão mágico quanto essa técnica, é impossível não ser fofo, Alex disse a si mesmo enquanto olhava seu reflexo em um grande bloco de gelo no caminho de volta para sua cabana. O sol já estava nascendo, então Alex sentiu que precisava tomar banho e se preparar para começar o evento de hoje. Mas havia algo que deixava Alex um pouco desconfiado. Ele nunca tinha se afastado tanto de sua cabana como hoje, e enquanto corria estava escuro, o que o impedia de ver, mas agora que o sol estava nascendo, Alex podia ver perfeitamente que havia uma caverna perto de sua cabana, uma caverna que ele nunca havia notado. O que tem dentro dessa caverna? Talvez um urso? Alex se perguntou enquanto se aproximava da caverna. Mas quanto mais perto ele chegava da caverna, mais a respiração élfica dizia a Alex que muito ar fétido vinha de dentro. Não era impureza como algo maligno, mas como se muitas moléculas minerais estivessem no ar, o que seria muito ruim para qualquer um que respirasse. Isso é poluição? Alex se perguntou surpreso ao senti-la. Até que um palpite veio à mente de Alex. Será que isso pode ser um túnel para uma cidade? Afinal, o ar da cidade tem muito monóxido de carbono. Alex se perguntou com uma mão no queixo. Ele ficou tentado a entrar naquele portal e ver qual cidade ficava do outro lado, mas sabia que naquele momento poderia haver muitos humanos poderosos tentando encontrá-lo, e como seu corpo estava mais poderoso ultimamente, ele não estava nem perto do poder de arranhar esses humanos poderosos. E como seu corpo estava mais poderoso ultimamente, ele não estava nem perto do poder de arranhar esses humanos poderosos. Passar por isso me colocaria em risco desnecessário. Talvez eu passe por isso quando tiver força suficiente para me proteger, Alex disse a si mesmo com um olhar determinado antes de se virar e voltar para a cabana. No caminho para casa, Alex se virou para a caverna com desejo nos olhos, mas todas as vezes ele desistia e tentava ignorar. Era algo muito tentador para uma pessoa que estava isolada há quase 2 meses poder entrar em contato com a civilização novamente, mas por enquanto ele pretendia se contentar apenas com o contato com outras pessoas através do Minecraft. Talvez um dia, Alex suspirou. Depois de tomar banho e tomar um café da manhã reforçado, Alex sentou-se em frente ao computador e se preparou para começar o evento que estava planejando. Alex planejou esse evento para durar 7 dias, e depois desses 7 dias o trailer do novo jogo seria lançado para os jogadores. Embora Alex ainda não tivesse gaming points suficientes para começar a fazer o jogo, ele já havia planejado a maioria dos recursos que o jogo teria e as coisas que ele precisaria mudar para fazê-lo funcionar neste mundo, então o processo de desenvolvimento seria rápido.
E com o IP que ele estava planejando para esse evento, Alex tinha certeza que as vendas do Minecraft iriam decolar e em menos de 7 dias ele já receberia os Gaming Points restantes para desenvolver o jogo. Eram 9h50 da manhã. Das 200 mil pessoas que compraram Minecraft, naquele momento havia apenas aproximadamente 27 mil pessoas online no jogo. Isso considerando pessoas jogando no modo single player, e Pichel e servidores privados. Considerando que nos horários de pico o jogo tinha mais de 150 mil pessoas online, agora era um dos horários com menos jogadores. Mas era exatamente isso que Alex queria. Com um sorriso no rosto, Alex usou a conta Herobrine e entrou no Pichel. Vong e os feiticeiros de Camartage faziam parte daquele pequeno grupo de jogadores que estava online no Minecraft. Como essa era a tarefa da Crone, todos os dias eles entravam no jogo para tentar aprender sobre a magia de Thaumcraft. E como não tinham obrigações como trabalho ou escola, esses discípulos basicamente passavam o dia inteiro no jogo. Mas como era muito cansativo ficar em um servidor privado que eles compraram para estudar magia juntos, às vezes eles entravam no Pichel para comer alguma comida de caça ou até mesmo jogar os mini-jogos que o servidor tinha. Com o lançamento de Thaumcraft Industrial Craft, ficou mais fácil para os jogadores matarem o dragão Ender usando os recursos que vinham nesses DLCs. Então a população de jogadores jogando Skyblock aumentou muito, pois mais jogadores ganharam o ovo do dragão Ender. E os discípulos de Camartage também ficaram viciados em jogar Skyblock. O sistema econômico desse minigame era incrível. É preciso saber que para ser aceito como discípulo de Camartage era preciso ter um destino muito importante. Tanto grandes empreendedores quanto gênios de alguma área eram comuns de se ver naquele lugar. Então quando eles mataram Ender Dragon e começaram a jogar Skyblock, pode-se dizer que eles se tornaram um dos principais grupos de lá. Ei, Vong, você conseguiu descobrir alguma coisa sobre magia hoje à noite? Um discípulo perguntou com uma expressão frustrada. Eles já tinham testado e descoberto que a magia de Thaumcraft realmente não era impossível de fazer no mundo real, mas mesmo com essa descoberta, colocá-la em prática era uma questão totalmente diferente. Testei algumas coisas e acho que fiz um avanço muito importante. Talvez em algumas semanas eu consiga fazer um Thaumnomicon prático. Claro, ainda não tenho certeza se isso vai funcionar, mas se for realmente verdade, isso pode ser uma revolução para a magia humana. Vong disse animadamente. Os humanos no universo Marvel não conseguiam controlar a magia e gerá-la por conta própria, forçando os usuários a assinar contratos com demônios ou extrair magia de outros planos para fazer alguma coisa de outros planos para fazer alguma coisa. Mas com o conhecimento que receberam de Thaumcraft, era bem provável que eles pudessem finalmente começar a usar magia para coisas ainda mais incríveis no futuro, e até mesmo parar de depender de outras dimensões algum dia. Uma grande explosão soou, alertando todos os jogadores que estavam descansando no Pichel. Os jogadores ficaram chocados. Quem joga Minecraft já se acostumou com explosões, pois morrer para creepers era algo frequente para os jogadores, até brincar com TNTS era algo que eles faziam com facilidade. Mas dessa vez foi diferente. A explosão que aconteceu foi algo em uma escala muito maior. Olhando ao redor, os jogadores viram algo em que não conseguiam acreditar. Ao redor da cidade de Pichel havia uma grande muralha que os jogadores nunca conseguiam escalar. Embora muitos tentassem, não havia blocos para segurar até o topo, deixando os jogadores presos lá com dúvidas sobre como seria do outro lado daquela muralha. Mas agora algo que eles nunca imaginaram aconteceu. Na grande muralha havia um buraco. Vong ficou chocado e olhou em volta confuso. Os outros jogadores também não sabiam o que fazer. De repente, uma notificação apareceu na frente de todos os jogadores de Minecraft, até mesmo jogadores em servidores privados ou jogadores no modo single player. Caros cidadãos de Pichel, a cidade está sob ataque de uma força desconhecida. Por favor, ajudem a proteger Pichel. O quê? A cidade está sob ataque. O discípulo ao lado de Vong gritou de medo.
Essa foi a reação de milhares de jogadores de Minecraft. Eles achavam que Pichel era um lugar confortável e aconchegante que os desenvolvedores do Minecraft tinham feito para eles descansarem, mas quem imaginara que esse lugar poderia ser atacado? A missão Protect Pichel foi ativada. Se você quiser participar da missão, entre em Pichel e ajude a proteger a cidade. Se os jogadores conseguirem defender a cidade da invasão do inimigo desconhecido, todos que participarem da defesa receberão uma capa limitada dourada, bordada com Pichel defender. Se antes os jogadores estavam apenas assustados com essa invasão, agora sua mentalidade mudou 180 graus. Especialmente depois de ler a palavra limitado referindo-se à capa. Quase todos os jogadores já tinham visto um dos jogadores vestindo capa do dragão Ender desfilando orgulhosamente pela cidade, e ficaram frustrados por não poderem ter uma capa tão legal quanto essa, mas agora a oportunidade surgiu. Eles sabiam que quase todos os jogadores aceitariam a tarefa, então quase todos receberiam uma capa como essa e não seria tão especial quanto a capa do dragão Ender, mas com a velocidade que o Minecraft estava crescendo, logo novos jogadores chegaram, e então quem não ficaria com inveja de suas capas? Vamos lutar! Gritou um jogador animadamente. X-Men ficaram surpresos quando o professor Xavier convocou todos para se reunirem na sala da mansão. A maioria dos alunos estudava na mansão com aulas particulares de professores mutantes, apenas uma pequena minoria frequentava a escola regular. Então, quando o professor Xavier chamou todos, eles ficaram preocupados, já tinha que ser algo muito urgente para chamar as mais de 100 pessoas do instituto. Ei, pessoal, Magneto está tomando uma cidade como refém. Evan perguntou enquanto se aproximava. Kurt pensou por um momento e respondeu. Provavelmente algo assim está acontecendo, senão o professor não interromperia as aulas de todos. Estou feliz, nossa próxima aula será com o Sr. Logan, então perder uma de suas aulas é motivo de alegria. Kitty disse com um grande sorriso no rosto. Enquanto caminhavam para a sala de conferências, todos os alunos começaram a especular sobre o que estava acontecendo. Alguns achavam que Magneto estava atacando humanos, outros achavam que algum novo inimigo havia surgido. Havia até mesmo alguns alunos preocupados que as pessoas tivessem descoberto que eles eram uma escola para mutantes. Até que Rogue, mais conhecida como Ana, gritou de medo. E Pichel está sendo atacado. Quando os alunos ouviram isso, todos ficaram chocados. O que você quer dizer com Pichel sendo atacado? O governo quer derrubar o Minecraft. Um estudante gritou de medo. Não pode ser. Gritou uma garota. Não, a cidade Pichel está sob ataque. Ana gritou para avisar os outros. Ao ouvir isso, eles ficaram momentaneamente aliviados, até que se lembraram de quão grandes eram as muralhas de Pichel e pensaram no que deveria estar acontecendo para que Pichel fosse atacada. Quem está atacando? Uma garota que normalmente era muito tímida perguntou com raiva. Até Ana ficou assustada com a reação dessa garota que sempre foi doce e fofa com todos. Mas ela ainda respondeu com um pouco de medo. Ninguém sabe quem é, mas há 2 dragões Ender voando sobre Pichel enquanto os zumbis esqueletos quebraram a parede e começaram a invadir a cidade. Mas os jogadores estão pensando que pode ser uma pessoa. Ela disse enquanto continuava assistindo ao noticiário na internet. Quem? Os alunos perguntaram apreensivos. Mas antes que Ana pudesse responder, uma voz familiar respondeu diante dela quando ela entrou na sala de conferências. Herobrine. O professor Xavier disse com uma voz séria. Os alunos ficaram chocados com o professor Xavier, eles nem sabiam que ele jogava Minecraft. Professor? Por que você sabe disso? Ana perguntou um pouco confusa. Ela já sabia que o professor jogava Minecraft, mas não achava que ele se importasse tanto com o jogo a ponto de já saber dessa novidade. De acordo com o site que ela estava lendo, a cidade começou a ser invadida há 10 minutos. O professor não deveria estar preocupado com as ações de Magneto já que ele convocou a reunião. A menos que, Ana ficou chocada ao imaginar algo. Porque é por isso que chamei todos vocês aqui.
Sei que entre os alunos do Instituto Xavier, praticamente todos vocês jogam Minecraft, e percebi o quão bem esse jogo faz para toda a comunidade mutante, já que em Ipichel todos podem agir como pessoas comuns e até mesmo interagir e fazer amizade com outras pessoas sem se preocupar com sua própria segurança. Ouvi sobre a invasão Ipichel há 5 minutos, então chamei todos vocês. Professor disse com uma voz séria. Ao ouvir isso, Ana sentiu que o que ela imaginava estava realmente certo. Os alunos ainda ficaram surpresos ao saber que o professor tinha uma opinião tão alta sobre o Minecraft, mas ao se lembrarem dos amigos que fizeram e dos momentos felizes que tiveram no jogo com outros estranhos, eles sentiram que as palavras do professor realmente faziam sentido. Professor, você nos convocou para, nem mesmo Scott Summers, que era o líder dos X-Men mais jovens, acreditava que o professor Xavier havia convocado todos para o que ele estava imaginando. Mas quando o professor respondeu, eles finalmente acreditaram. Sim, chamei todos para pedir que se juntem a Ipichel e ajudem a defender a cidade. Também vou me conectar para que possamos lutar contra a humanidade juntos e defender aquele lugar que sempre nos tratou tão bem. O professor Xavier tinha um grande sorriso no rosto, e a confiança que ele demonstrava inspirava os alunos. Antes eles viam Minecraft apenas como um jogo muito mais divertido do que os outros, mas depois de ouvir as palavras do professor eles finalmente entenderam o quão importante ele era, e eles não queriam deixar Ipichel ser destruído por ninguém. Vamos! Kurt gritou animadamente. Pode contar comigo. Evan também estava animado. E comigo. Comigo também. Logo, os alunos correram de volta para seus próprios quartos para acessar seus computadores pessoais e jogar. Outros alunos foram à biblioteca e até mesmo a algumas salas de aula para jogar, já que nem todos tinham seu próprio computador e todos os computadores públicos da casa estavam ocupados. Naquela época, mais de 100 mutantes se conectaram ao Minecraft para ajudar a defender Ipichel. E não foi só na Mansão X que as pessoas se reuniram para ajudar a defender Ipichel. Em algumas comunidades, empresas e muitas indústrias pararam o que estavam fazendo para ajudar na batalha contra Ipichel. Até mesmo a SHIELD enviou alguns agentes para lutar na batalha de Ipichel, por um lado para obter mais informações sobre esse jogo misterioso e o que estava acontecendo, e por outro lado para proteger a cidade, que forneceu várias poções de força para todos eles. Semanas. Pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ficaram confusas enquanto caminhavam pela cidade e viram algumas lojas sendo fechadas às pressas. Algumas pessoas até pensaram que as cidades onde moravam estavam sendo atacadas, mas quando perguntaram por que as lojas estavam fechadas, ficaram ainda mais confusas. Ipichel está sendo atacado. Por que isso é tão importante para você? Você está dando folga aos funcionários porque você tem que jogar. Que tipo de chefe você é? O que diabos é Ipichel? Muro Leste foi invadido, precisamos de pessoas para ajudar a defender. Um jogador veio correndo para a praça da cidade. Aqui, na praça da cidade, vários jogadores famosos estavam reunidos. A maioria desses jogadores é conhecida pelo Hunger Games Rankings ou pelos Keyblocks Rankings. Entre esses jogadores, todos usavam capas coloridas. Mas entre essas pessoas, havia alguns que tinham mais prestígio do que outros, e essas eram as pessoas que usavam capas pretas com detalhes roxos, a capa do dragão Ender. Vamos enviar o time 38 para lá. Eles acabaram de defender o Muro Oeste e conseguiram muitos itens poderosos. Shuri disse com uma expressão séria, como se ela realmente fosse uma general experiente de um grande exército, o que contrastava muito com sua aparência fofa. Quando os monstros começaram a invadir, os jogadores não tinham equipamento para lutar contra esses monstros, então eles apenas socavam até matá-los. Mas, felizmente, eles descobriram que matar monstros era derrubar itens como espadas e armaduras, o que tornava muito mais fácil matar mais e mais monstros. Inicialmente, os jogadores apenas atacavam sem nenhuma coordenação, até que Ned Tekken começou a dar algumas ordens para maneiras mais eficientes de atacar e os jogadores começaram a ouvir suas táticas para melhorar a defesa da cidade.
Infelizmente, Ned era apenas um estudante comum, então suas táticas eram limitadas apenas aos jogos de estratégia de guerra que ele havia jogado antes, mas logo outros jogadores com capas de dragão Ender apareceram ao lado dele e começaram a discutir sobre táticas, mesmo que uma pequena cadeia de comando tenha se formado entre os jogadores. Se este fosse outro jogo, os jogadores dificilmente ouviriam outros jogadores e apenas agiriam como quisessem, mas este era Ipixel. Aqui eles realmente viam e interagiam com outras pessoas pessoalmente, um lugar onde eles poderiam se divertir muito mais do que viajando para outros países, então ninguém queria fazer algo errado e ser a causa da queda desta cidade mágica. Tudo bem, time 38, por favor, vão para o portão oeste e ajudem os Times de lá a defender o muro, não deixem nenhum monstro invadir. Ned gritou para os 38 jogadores, que logo correram para o portão oeste segurando as espadas de pedra que receberam por matar monstros. Os jogadores logo descobriram que o ataque estava sendo realizado em ondas. A primeira onda deu aos jogadores espadas de madeira, a segunda onda deu aos jogadores espadas de pedra, a terceira onda eles ainda não sabiam. Esses dragões ainda não atacaram. Um homem com longos cabelos negros disse como uma expressão pensativa. O apelido dele era Professor. Sim, como a cada onda de ataque o equipamento melhora, talvez esses dragões só ataquem depois que os jogadores tiverem espadas de diamante. Uma mulher respondeu. O apelido dela era Natália. Alguém já conseguiu um arco? Lidar com dragões sem arcos será uma tarefa suicida. Uma mulher negra de cabelos brancos comentou. Mulher negra de cabelos castanhos comentou. O apelido dela era McKeren. Ainda não, até agora a quantidade de esqueletos nas ondas foi muito baixa, nenhum deles deixou cair um arco. Mas talvez nas próximas ondas isso possa ser maior. Ned respondeu. Reportando aos líderes, mais 200 jogadores se conectaram na praça da cidade e querem ajudar na batalha. Um jogador chegou ao centro de comando como uma expressão animada. Por causa da capa desse jogador, as pessoas podem pensar que ele também faz parte da equipe de comando dos jogadores, já que ele usa uma capa de dragão Ender. Mas esse jogador só passou alguns minutos no centro de comando e ficou realmente entediado antes de decidir sair e ajudar a lutar por conta própria. O apelido deste jogador era Parker. Ned e Peter estavam na escola quando o ataque Ipixel começou, mas quando descobriram o que estava acontecendo, os dois fugiram porque estavam doentes e conseguiram escapar das aulas com muita facilidade. Como ambos tinham notas muito altas, não foi difícil convencer a professora a liberá-los para irem para casa. Muito bem, leve-os ao depósito de armas e diga a eles para cada um pegar uma espada de madeira. Se pegarem uma espada de pedra, eles devem devolver a espada de madeira ao depósito e avisá-lo sobre as doações de espadas. Ned disse com um sorriso para Peter. Ok. Peter respondeu animadamente antes de correr de volta para Spawn e levar os jogadores para o armazém. Os jogadores obtiveram muitas espadas de madeira na primeira onda e, quando receberam espadas de pedra da segunda onda, os líderes decidiram guardar as espadas de madeira para novos jogadores que quisessem lutar, enquanto as espadas de pedra excedentes seriam armazenadas para os jogadores usarem depois que morressem. Quando morriam, as espadas que usavam desapareciam, então eles sempre precisavam de mais armas. Parker levou os novos jogadores para o armazém e cada um recebeu uma espada de madeira do jogador chamado Milage 02. Eles estavam no comando do armazém, pois eram muito inteligentes e disciplinados. A equipe 01 conseguiu matar o chefe. Shuri perguntou ao professor Xavier. Ainda não ouvi nada deles, mas confio no senso de batalha desses jogadores. O professor respondeu com um sorriso. O time 01 era o time dos X-Men. Entre eles estavam Kurt, Scott, Jean, Anna, Kitty e Logan, que só queriam lutar e matar monstros. Xavier, Ororo e Anka estavam na linha de comando. Fogos de artifício soaram no centro da cidade, o que fez os jogadores gritarem de excitação e começarem a atacar os monstros ainda mais animadamente.
Quando os jogadores mataram o primeiro chefe da onda, fogos de artifício soaram em comemoração. Então, como isso aconteceu novamente, isso só pode significar que a equipe 01 conseguiu matar o segundo chefe também. Acho que temos a resposta, princesa. O professor respondeu com um sorriso. Sim, que bom que você conseguiu. Shuri, também conhecida como princesa, respondeu alegremente. Os jogadores logo terminaram de matar os monstros e se reagruparam no centro da cidade para ouvir suas próximas ordens. Depois de cada onda, os jogadores tinham 15 minutos para descansar e tomar banho na vida real, se necessário. Então esse também era o momento em que eles se reuniam para discutir novas ideias. Nesse momento, enquanto os jogadores conversavam seriamente no centro da cidade, Alex voava invisível pela cidade com um sorriso no rosto. Ele estava preparado para implementar a segunda parte do seu plano. Enquanto os jogadores tinham 15 minutos de descanso, Alex estava controlando um novo recurso que ele adicionou ao Minecraft e ninguém sabia. Até a segunda rodada, havia apenas monstros normais que atacavam as paredes, e um monstro maior que representava o chefe, com mais saúde, mais dano e mais velocidade do que os monstros normais. Mas para Alex era apenas uma entrada para o grande banquete. Ele havia planejado que hoje haveria apenas 3 ondas de monstros, então os jogadores espalhariam o que aconteceu na cidade. E isso atrairia ainda mais jogadores para ajudar a defender a cidade no dia seguinte. Mas para terminar bem o ataque do dia, Alex planejou algo especial. Em seu antigo mundo, havia um mod muito famoso do Minecraft chamado Mutant Mobs, que basicamente adicionava mobs mutantes muito mais poderosos do que os mobs normais do jogo. Inicialmente, Alex pretendia usar esses mobs como chefes de cada onda, mas então ele desistiu e decidiu fazer algo especial, pois pretendia fazer algo grande. Então, com um sorriso no rosto, Alex terminou de preparar a cena que tinha imaginado e voou para fora da cidade antes de se tornar visível novamente. Os jogadores dividiram os itens que coletaram e estavam todos muito confiantes para a próxima onda de monstros. Até que de repente um trovão soou. Os jogadores ficaram assustados, pois alguns segundos antes ainda era dia, mas depois do trovão o jogo virou noite e eles só conseguiam ver 2 pequenos pontos brancos flutuando no céu. O que é aquilo? Talvez sejam 2 estrelas? Mas não há outras estrelas, o céu está limpo. Então eu não sei. De repente, os 2 pontos brancos se aproximaram e os jogadores finalmente puderam ver o que era. Isso é. É um jogador. Um jogador perguntou surpreso. Parece o Steve, outro jogador comentou. Mas ele não tem um nome na cabeça, disse outro jogador. Eu sei. É Herobrine. Um jogador gritou em choque. Espera, Herobrine é real. Os jogadores ficaram surpresos com isso. Olhando para o céu, eles viram um Steve com olhos brilhantes e sem pupilas, o que combinava perfeitamente com a descrição do Herobrine sobre o qual tinham ouvido falar, e até mesmo com a aparência do vídeo que viram. Ao contrário dos jogadores com skins que pareciam com Herobrine, que só deixavam a pupila branca, os olhos deste Herobrine realmente brilhavam. Nesse momento, uma música assustadora começou a tocar ao fundo, fazendo com que alguns jogadores começassem a tremer. Mas antes que ficasse muito pesado, Herobrine começou a falar. Então significa que vocês são as formigas que estão protegendo o Pixel? Ao ouvir isso, os jogadores ficaram ainda mais assustados. A voz de Herobrine era muito baixa e cheia de ruídos, como se estivesse sendo modulada por algum programa, mas os jogadores sabiam que era impossível algo assim acontecer no Minecraft, então eles pensaram que essa era realmente uma voz do inferno. Ah, que pena, tantas formigas dispostas a morrer para proteger minha cidade. Não se preocupe, depois que eu destruir isso, farei uma cidade ainda melhor. Herobrine disse com um sorriso perturbador. Mas você não será bem-vindo. Ele gritou, fazendo outro trovão cair do céu. Nesse ponto, os jogadores ficaram realmente assustados, a ponto de alguns até largarem suas próprias espadas com medo de lutar contra o inimigo. Mas naquele momento, por um lado o céu começou a clarear novamente e Herobrine franziu a testa. Pare, irmão, você sabe que não precisa fazer isso. Uma voz familiar parecia muito triste.
Muitos jogadores ficaram confusos porque já conheciam essa voz, mas não conseguiam lembrar quem era. Até que viram outra figura voando no céu e ficaram chocados. Este é o Notish. Um jogador gritou. Ao ouvir o grito deste jogador, os jogadores logo perceberam que era realmente Notish quem estava voando no céu. A maioria dos jogadores conhecia a Notish e gostava muito dele, pois ele sempre ajudava os outros, e até mesmo os jogadores que nunca conheceram Notish tinham ouvido falar deste jogador por seus amigos. Mas eles estavam muito confusos sobre o porquê de Notish conseguir voar, afinal, nenhum jogador conseguia voar em Ipixel, exceto quando jogava Build Battle. Então ele realmente é o criador deste mundo. Uma voz calma e amigável disse a si mesmo com um sorriso satisfeito no rosto. Professor, mas por causa do silêncio que havia na área, todos os outros jogadores ouviram também e ficaram chocados com essa revelação. Ninguém sabia quem era o criador do Minecraft, e houve até algumas pessoas que especularam que era Notish, mas ninguém realmente acreditou. Mas vê-lo voando no céu agora era a maior prova disso que eles poderiam. Terça-feira, Notish é realmente o criador do Minecraft. Os jogadores ficaram chocados novamente. Mas por que ele chamou Herobrine de irmão? Logo essa questão surgiu na mente de todos, mas Herobrine gritou com raiva, impedindo esse pensamento na mente dos jogadores. Herobrine gritou com raiva, impedindo que esse pensamento surgisse na mente dos jogadores. Cale a boca. Nunca mais me chame assim. Herobrine gritou com raiva e mais raios começaram a aparecer, fazendo o céu ficar escuro novamente. Mas Notish soltou um grito triste e afastou a escuridão mais uma vez. Você sempre será meu irmão. Notish gritou tristemente. Misks, cuidem dessas formigas. Herobrine gritou com raiva enquanto fazia incontáveis raios caírem do céu. Onde os raios caíam, dezenas de zumbis apareciam e corriam freneticamente para a cidade. Logo os jogadores perceberam o que estava acontecendo e começaram a se defender. Irmãos, defendam Ipixel. Não deixem Herobrine destruir nossa cidade. Ned gritou como um rei, fazendo todos os jogadores ao redor dele gritarem juntos enquanto corriam em direção aos monstros com os olhos brilhando. Eles perceberam que Notish e Herobrine tinham uma história mais profunda e estavam morrendo de vontade de saber qual era essa história, mas o ataque do monstro não permitiu que esses jogadores apenas assistissem e os fez correr para defender a cidade. Até que uma enorme viga caiu no chão, destruindo vários quarteirões ao redor. Naquele lugar apareceu um zumbi gigante com músculos enormes. Zumbi, esmague! O zumbi gritou com loucura enquanto corria em direção aos jogadores em uma velocidade muito rápida e matava todos os jogadores em seu caminho. Notish e Herobrine começaram a lutar no céu até que lentamente voaram para longe da cidade enquanto lutavam. Os jogadores estavam animados para ver o que aconteceria e lutaram com todas as forças, mas, por outro lado, em uma cidade remota no Brasil, um americano ficou chocado ao assistir a uma transmissão ao vivo em seu celular. Isso é um woke. Dr. Bruce Banner se perguntou incrédulo ao ver o zumbi mutante atacando os jogadores. Depois que Notish e Herobrine saíram da vista dos jogadores, Alex fez o corpo de Notish desaparecer e ficou invisível novamente. Ele programou o jogo para que a cada poucos minutos um trovão irrompesse na direção em que eles saíssem, para que os jogadores pensassem que realmente havia uma grande batalha acontecendo ali. E depois disso voou calmamente de volta para a cidade enquanto estava invisível. Ao voar de volta para a cidade, Alex olhou para a quantidade de espectadores que estavam assistindo. Ned Tekken, 72.145 espectadores. Shuri, 37.484 espectadores. Craveler, 9.526 visualizadores. Quando o evento começou, havia 20 mil jogadores de Minecraft, agora havia 70 mil jogadores defendendo a cidade. Provavelmente o resto dos jogadores que não estavam no jogo estavam assistindo às transmissões ao vivo, e isso fez os streamers de Minecraft subirem no ranking do Twitch, atraindo ainda mais público para as transmissões de jogadores, assim, atraindo mais pessoas. Atraiu mais pessoas. Alex olhou curiosamente para os comentários da transmissão ao vivo de Craveler para ver o que as pessoas estavam dizendo.
Droga, esse é um filme com várias visualizações diferentes em cada transmissão ao vivo. Isso é incrível, é melhor que o filme que vi no cinema hoje. Vou chamar minha namorada para assistir Minecraft na minha casa. Então, nesta transmissão ao vivo, o personagem do filme é um guerreiro da linha de frente, enquanto as transmissões ao vivo acima são pessoas da linha de comando. Isso é incrível. Nunca vi um filme como esse. Herobrine e Notch parecem ser irmãos. Que enredo incrível! A população desta cidade pensou que Notch era apenas uma pessoa comum, mas descobriu que ele é um deus disfarçado entre eles. Alex ficou confuso ao ler esses comentários. Essas pessoas estão pensando que isso é um filme. Ele se perguntou, sem saber o que fazer. Até que surgiram alguns comentários explicando a situação. Gente, isso não é um filme, isso é um jogo de PC. Qualquer um pode participar dessa história e lutar ao lado dessas pessoas, todos são jogadores, basta procurar por Minecraft no Steam. Gente, isso não é um filme, isso é um jogo de PC. Qualquer um pode participar dessa história e lutar ao lado dessas pessoas, todos são jogadores, basta procurar por Minecraft no Steam. A pessoa que comentou isso era um moderador de transmissão ao vivo, que teve que enviar essa mensagem várias vezes no chat para que os espectadores pudessem vê-la. Kurt pediu ao moderador para explicar ao público o que iria acontecer enquanto ele se concentrava nas batalhas, já que Kurt estava no time 01 e não conseguia deixar de prestar atenção na batalha. Após esses comentários, os espectadores ficaram chocados com essa informação e rapidamente pesquisaram Minecraft no Steam para ver se era verdade. Quando viram que isso realmente era um jogo, não pensaram duas vezes e pagaram os $20 para participar. O preço médio de cada jogo era de $60 a $70, então poder jogar Minecraft, que parecia tão incrível, por apenas $20, foi algo que eles nem hesitaram em fazer. Alex logo percebeu que o número de vendas do Minecraft estava aumentando muito rápido, provavelmente porque isso estava acontecendo em todas as transmissões ao vivo, o que o deixou muito feliz. Esse era exatamente o propósito dele com esse evento, tornar o jogo ainda mais famoso e atrair muito mais jogadores. Alex olhou novamente para o stream do Cravler e viu que enquanto lutava contra o zumbi mutante, havia dois jogadores muito habilidosos e com muita sinergia. Wolverine e Dentes de Sabre. Se fosse antes de saber em que mundo ele estava, Alex provavelmente pensaria que esses dois jogadores eram grandes amigos que treinavam juntos há muito tempo, mas sabendo que esse era o universo da Marvel, Alex já descobriu a identidade desses dois jogadores. Mas ainda assim ele ficou chocado com a sinergia que eles tinham e o quão bem eles lutavam juntos. Embora ele pudesse ouvir os dois xingando e zombando um do outro enquanto lutavam contra o chefe, Alex sabia que eles tinham passado pelo menos 100 anos lutando juntos, então eles se conheciam bem o suficiente para cooperar na batalha sem nem perceber. Talvez o Minecraft una esses dois irmãos. Alex se perguntou com um sorriso no rosto antes de encerrar a transmissão ao vivo de Kurt. O zumbi mutante que Alex criou era muito mais forte e poderoso que o molde do seu mundo anterior, então os jogadores tinham que lutar contra a morte por quase 2 horas até que o zumbi estivesse quase morto. Mas quanto menos vida o zumbi tinha, mais forte ele ficava, o que tornava a batalha ainda mais difícil. Poderíamos dizer que nesta batalha, se não fosse por Logan e Victor, a batalha provavelmente levaria o dobro do tempo. Mas Alex sabia que era hora do show acabar, era melhor acabar com essa batalha antes que os jogadores ficassem cansados ou entediados, afinal, isso era só um jogo. Então, pouco antes de Mutante Zumbi morrer, Alex fez Notch aparecer ao lado dele e voltou a agir como se fosse Herobrine. Arg, Notch, voltarei com um exército muito mais forte da próxima vez. Herobrine gritou enquanto segurava seu braço aparentemente machucado, chamando a atenção dos jogadores ao seu redor, que sorriram com grande satisfação ao ver que Notch havia vencido. Logo um grande trovão envolveu o zumbi mutante e fez o monstro desaparecer, assim como aconteceu com Herobrine, deixando apenas os zumbis menores e mais fracos que morreram depois de um curto período de tempo. Os jogadores começaram a gritar de felicidade ao ver que realmente tinha defendido o Pixel.
Mas logo essa felicidade desmoronou quando eles olharam para cima. Kofnotes, que tinha uma postura confiante enquanto olhava para o lugar onde Herobrine havia desaparecido, tossiu uma grande quantidade de sangue enquanto voava rapidamente para o topo de um dos prédios ao redor da praça. Os jogadores congelaram ao ver essa cena. Eles tinham visto o quão poderoso Herobrine era e tantas coisas que ele podia fazer, mas vendo quão confiante Nox voltou, eles pensaram que estava tudo bem. Mas quando viram Nox tossir sangue, eles congelaram. Aparentemente essa batalha não foi tão boa. Nox disse com uma voz cansada. Gente, ele é mais forte do que eu pensava. Essa batalha me enfraqueceu demais. Talvez eu não consiga lidar com ele da próxima vez que ele vier. Por enquanto vou permitir que vocês tragam armaduras para Ipixel para se preparar para a próxima batalha. Por favor, chamem amigos para ajudar. Senão acho que vamos perder nossa cidade. Nox disse antes de cair no telhado do prédio, fora da vista dos jogadores, antes de ficar invisível e desaparecer. Alex já estava invisível no céu enquanto observava a apresentação de Nox e as reações dos jogadores. Ao ver o desespero dos jogadores, um sorriso apareceu no rosto de Alex. Sim, é isso que eu quero, tenha medo e traga ajuda. Ele pensou animadamente. Agora as notícias do dia. Ipixel foi atacada. Milhares de moradores morreram na batalha, mas no final, os cidadãos de Ipixel ainda conseguiram defender a cidade contra os monstros que atacaram o local. Endal ficou confuso depois de ver uma mulher midgardiana contando as novidades sobre o que estava acontecendo em seu planeta. Endal era conhecido por ter a capacidade de ver até mesmo a criação, mas para não ficar sobrecarregado pela quantidade inimaginável de informações, ele se limitou a apenas observar os Asgardianos viajando para outros mundos. Claro, para não ficar entediado, Endal às vezes observava outras civilizações e gostava de aprender coisas interessantes. Uma das coisas que interessava a Endal era a televisão, mais especificamente o canal de notícias de Midgard, pois nesses canais ele podia saber das coisas mais importantes que aconteciam naquele planeta sem precisar despender muita força. Mas hoje Endal ficou confuso com o que viu no noticiário de Midgard. Aconteceu uma guerra? Uma cidade foi invadida e milhares de Midgardianos morreram. Endal se perguntou confuso enquanto olhava ao redor do planeta, mas não conseguia encontrar nada do que a mulher estava dizendo no noticiário. Isso é estranho, talvez seja uma informação falsa. Para aqueles que não sabem do que estou falando, essa batalha aconteceu em um jogo chamado Minecraft. Esse é um jogo que está se tornando bastante popular no mundo todo, a ponto de durante o ataque à cidade de Ipixel hoje, várias lojas ao redor do mundo fecharem para que os donos pudessem batalhar e defender a amada cidade. Endal levantou uma sobrancelha em espanto ao ver isso. Na televisão, o Midgardiano estava mostrando várias imagens da batalha, e apesar da estranha aparência quadrada das imagens, nem mesmo Endal conseguia ver muita diferença entre essas imagens e a realidade. Pelo que ele ouviu da explicação deste Midgardiano, esta era uma tecnologia muito à frente do tempo neste planeta, que permitia aos Midgardianos irem para outra dimensão e lutarem sem se preocupar com a morte. Endal ficou petrificado. Quanto mais ele ouvia essa Midgardiana explicando sobre esse jogo e os efeitos que esse jogo estava tendo em Midgard, mais Endal sentia que esse assunto estava ficando mais sério e que ele deveria informar Alphater o mais rápido possível. Principalmente depois que Endal tentou usar sua visão para tentar ver essa outra dimensão chamada Minecraft e descobriu que não conseguia. Sabe-se que nos milhares de anos em que Endal protegeu Bifrost, nunca houve nada que Endal não pudesse ver em todos os 9 reinos. E agora ele sabia da existência de outra dimensão e descobriu que não conseguia ver nada daquela dimensão. Talvez nesta dimensão existam inimigos poderosos apenas esperando um momento perfeito para atacar Asgard, e até alguns minutos atrás eles nem sabiam da existência desta dimensão. Antes de ir se reportar ao Alphater, Endal continuou assistindo ao noticiário para reunir o máximo de informações possível e viu algo que o deixou ainda mais chocado. Nos vídeos mostrados pela mulher de Midgard, Endal viu 2 deuses desconhecidos.
Pouco se sabe sobre o motivo da batalha que ocorreu em Pixel, mas o que os jogadores descobriram é que aparentemente o mundo de Minecraft foi criado por Notch e Herobrine, que são irmãos, mas algo aconteceu entre eles que fez Herobrine ficar bravo com Notch e querer matar todos os humanos e tomar Pixel para si. Felizmente, Notch lutou contra Herobrine enquanto deixava os cidadãos de Pixel lidarem com os monstros mais fortes, mas pelo que Notch disse aos jogadores, as próximas batalhas serão ainda mais difíceis. Então, como responsável pelo conselho cultural do nosso jornal, recomendo que as pessoas sedentas por aventura comprem Minecraft e se divirtam com a família jogando este jogo. Talvez vocês tenham algumas horas de diversão jogando isso. Endal não prestou atenção na parte em que Midgardiana estava explicando que isso era apenas um jogo e que isso era apenas uma recomendação cultural para os Midgardianos. Ele ficou chocado ao ver a poderosa batalha entre Notch e Herobrine e todos os pelos do seu corpo ficaram arrepiados. Em um momento ele se imaginou lutando contra aqueles dois deuses e muitas vezes ele nem conseguia se ver sendo capaz de fazer algum mal àqueles deuses, pois em apenas uma pequena fração da batalha, dezenas de casas foram destruídas e até mesmo o trovão, algo que somente o príncipe de Asgard Thor tinha o direito de comandar, estava sendo usado na batalha. Eles são deuses com a habilidade de roubar divindades. Ou talvez apenas usar divindades de outros deuses. Ainda é extremamente importante. Eu deveria informar imediatamente o pai de todos sobre o que está acontecendo para que ele possa se preparar para uma possível batalha. Endal estava determinado e rapidamente deixou Bifrost depois de um longo tempo e correu em direção ao palácio de Odin. Enquanto Endal estava com medo de Notch, Herobrine e especialmente da dimensão do Minecraft, o criador de tudo, Alex, estava sentado em frente ao computador assistindo à transmissão ao vivo de Net enquanto tomava um milkshake sem nem ter a mínima ideia de que o evento que ele estava planejando estava tendo um impacto tão grande no mundo, e até mesmo em outros mundos. Para ele, a única coisa que importava agora era vender mais cópias de Minecraft e acumular mais Gaming Points para desenvolver seu próximo jogo. Assim como ele imaginou, esse evento foi algo enorme, pois fez com que Minecraft vendesse dezenas de milhares de cópias apenas nas primeiras horas, um número que provavelmente aumentará ainda mais quando a notícia se espalhar. Que milkshake gostoso, ainda bem que